Bom dia, meus amados irmãos, queridos ouvintes. Eu sempre digo que a graça do Senhor seja sobre as suas vidas. Dando continuidade, sobre o tema Nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas, falando no livro de Ezequiel. Hoje eu quero ler um trechinho do livro de Ezequiel, capítulo 37, que vai do 1 ao 10. Eu vou ler alguns versículos e o restante é você quem vai ler, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim, sobre o vale dos ossos secos, né? Nesse texto, nesses versículos, que são, eu creio que provavelmente os mais conhecidos de toda a profecia de Ezequiel, nós nos regozijamos com o profeta quando a gente lê, né? Imaginando a grandiosa visão desses ossos secos que ele teve neste vale, né? Mas eu quero ler para vocês, conforme está escrito aqui na palavra de Deus, que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes o restante. Você vai ler até o verso 10, porque senão fica muito extenso o áudio, né? Nós sabemos que no começo do ministério de Ezequiel, o Espírito o levou, o transportou para alguns lugares antes desse vale de ossos secos, que eu vou só citar rapidamente. Ele foi até o rio Quebar, né? Ele, que está no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 15. Depois o Senhor o levou por meio de visões até Jerusalém, na porta do templo, e depois de volta para a Babilônia. Nesta passagem que que eu estou ministrando, esse estudo, nós vamos ver que o Espírito Santo conduziu Ezequiel até um vale cheio de ossos, sequíssimos, diz o texto, branqueados pelo sol, espalhados pelo chão. Eram esqueletos de cadáveres que estavam decompostos e já tinham sido devorados pelas aves, pelos animais que gostam de comer, né? Vou usar uma expressão bem assim chata, mas é carniceiros mesmo, carniça. Esses ossos, esses ossos eram de pessoas que haviam sido aniquiladas, que está no livro de Ezequiel 37, no versículo 9, que fala, e no 10. Possivelmente, os estudiosos dizem que eram ossos dos soldados do exército de Israel. E naquela época, era algo muito humilhante quando um corpo de um judeu não era lavado, envolto em faixa, sepultado com dignidade em uma cova ou num túmulo. A Bíblia fala que esses ossos, esses corpos, eles haviam sido deixados lá no campo de batalha. E se tornou carne para os abutres, né? E para que esses ossos também fossem branqueados ao sol. Era uma vergonha isso, era humilhante para os judeus, esse tipo de coisa. Mas na aliança que o Senhor havia feito com os israelitas, né, Deus já os havia advertido de que os pecados deles os conduziriam a situações muito vergonhosas. Lá em Deuteronômio, quando Deus fez lá a lei, no capítulo 28, versículo 25 e 26, o Senhor diz assim, olha, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, e o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E Jeremias também pregou essa mesma mensagem lá em Jerusalém. No texto de Jeremias 34, 20, ele fala assim, eu, o Senhor, entregá-los-ei, digo, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Amados, esses dois textos
foi exatamente o que Ezequiel viu cumprida, essas profecias, essas palavras, por causa dos pecados e da vida desse povo que não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Se você ler lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e as maldições que viriam sobre eles, você vai entender o que eu estou falando aqui. O Senhor disse para Ezequiel que ele andasse no meio daqueles ossos. E para que ele tivesse uma ideia da quantidade de quantos ossos, quantos cadáveres e como eles estavam secos. A Bíblia fala que, como sacerdote, o profeta ele não poderia ser contaminado pelos mortos, né? Tem também essa lei. Mas como era uma visão espiritual, então não havia problema que ele andasse em espírito no meio daqueles ossos e ele não seria contaminado. Ezequiel, ele não questionou a Deus por lhe dar aquela visão, mas ele pergunta, né? Deus pergunta, o Senhor pergunta a Ezequiel se ele cria, poderão viver esses ossos, né? Está no versículo 3. Então, se nós formos pensar, irmãos, do ponto de vista humano, a resposta seria não, né? Negativa. Mas do ponto de vista divino de Deus, para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que, lá em Romanos, que é Deus quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas como se elas já fossem, como se elas não existem, mas como se elas já existissem. É bem assim, eu estou falando com as minhas palavras, que é Deus quem vivifica os mortos e chama as coisas que não são, que não existem, como se já fossem, como se já existissem. E Ezequiel não replicou com Deus. Ele não indagou se Deus tinha poder para isso, mas ele expressou a sua fé, a sua convicção de que o Senhor sabia o que fazia e que ele era poderoso para fazer aqueles ossos voltar à vida. Então, nessa passagem de Ezequiel 37, de 1 a 10, que eu quero que você leia, que você já deve ler, você já deve conhecer. É tremenda essa passagem. Nós vamos observar o Senhor falando com o profeta, né? É claro, é uma visão por meio de alegorias. Ele usou figuras de linguagem para transmitir uma mensagem profética a Israel de restauração, a Bíblia fala. É isso que foi essa visão que o profeta teve. O Vale de Ossos Secos representa duas nações, amados, Israel e Judá, que durante todo o exílio na Babilônia, eles haviam perdido a esperança de regressar à terra deles, em meio a situações de tristezas, de desesperança, eu vou dizer assim, de sofrimento, de morte. O Senhor fez uma promessa grandiosa para o seu povo, de libertá-los, de trazer para eles um reavivamento espiritual. O Senhor levou Ezequiel, a palavra de Deus diz nesse texto, no capítulo 37, verso 1, o levou pelo Espírito. E isso mostra para mim e para você que Ezequiel estava na direção de Deus. O Senhor não levou Ezequiel para uns lugares maravilhosos, que dessem prazer, lá nas belas cidades da Babilônia. Não, né? Lá para Jerusalém, nos montes verdejantes, como a gente sabe que tem. Mas o Senhor levou o profeta para um lugar muito, muito feio, de morte, tenebroso. Era um aspecto de morte. Por que será? Estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus mostrou para o profeta a situação espiritual do povo, né? De um povo que estava caído. E eu e você podemos tirar lições muito importantes desse versículo. Nós aprendemos que nem sempre Deus vai nos levar também a lugares, só lugares bons, perfeitos, não. Ele também nos conduz, amados, no nosso dia a dia,
pelos vales, pelos desertos da vida, com um único propósito e um objetivo, de nos revelar a sua grandeza, o mistério da sua graça, para nos mostrar o seu poder, a sua presença gloriosa e grandiosa. E muitas vezes nós não conseguimos entender os propósitos de Deus. Por isso, muitas vezes, na maioria, vou dizer, nós murmuramos. Ah, por que será que Deus permitiu eu estar nessa situação tão horrível? Que porta é essa que Deus abriu para mim? Nossa, só confusão, discórdia, contenda. Então, muitas vezes, nós também não nos conformamos com as situações difíceis que nós atravessamos. E nós até dizemos para o Senhor nas nossas orações que nós estamos passando por um vale de sombra de morte, num ambiente muito triste, sombrio, de miséria, de derrota, de pobreza. E nós questionamos a Deus, um servo de Deus pode estar em um lugar assim? Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, se você e eu entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, temos que manter o nosso coração tranquilo e confiante e deixar que Ele nos dirija em todo o nosso caminhar, que Ele nos conduza a essas coisas grandes que eu estou dizendo para vocês aqui, que Ele tem reservado para mim e para você, que nós devemos aprender a olhar para o nosso futuro, para o amanhã, com olhos de fé e crer que, por pior que seja a circunstância e a situação, aonde nós estivermos, amados, se estivermos no Senhor, no tempo de Deus, nós vamos receber a vitória, seremos exaltados. O nosso Deus, Ele não está dentro dos nossos limites, dos nossos conceitos tão limitados. Ele fala para mim e para você, Ele deixa para mim e para você uma promessa gloriosa e maravilhosa que eu quero finalizar aqui. No livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos, Deus não trabalha com base nas nossas lógicas, na nossa visão humana, nem nos nossos cálculos matemáticos. Não. O que o profeta Isaías está afirmando aqui nesse versículo é que os caminhos de Deus são infinitamente mais superiores do que os nossos. Eu deixo para você uma pergunta. Você tem agido de acordo com a direção de Deus? Você tem estado na presença de Deus? O Senhor está realmente dirigindo a sua vida? Você tem entregue tudo, o seu futuro, nas mãos de Jesus? Você tem obedecido fielmente a palavra de Deus? Então, eu digo para você e para mim, não vamos ter medo de passar por nenhum lugar difícil, por nenhum vale de sombra da morte, nem pelo vale de ossos secos. Pode ser que situações na sua vida pessoal estejam assim como aquele vale de ossos secos. Mas eu quero dizer que quanto mais desconfortável for o lugar que você estiver, e se é Deus que tem permitido e conduzido a mim e a você para esses lugares, tenha certeza de que a bênção de Deus, de que a vitória vai ter um peso muito grande, uma importância muito maior do que todas as dificuldades e os sofrimentos que você e eu possamos estar atravessando. E que se você estiver num lugar de tristeza, Deus também vai conceder alegria para mim e para você. E todo lugar de morte, Deus vai trazer vida, em nome de Jesus. E no tempo do Senhor, Deus vai nos levar num caminho de vida,
de alegria, de paz, todas as dificuldades, todas as tristezas, todos os caminhos difíceis que eu e você possamos estar atravessando. Faça como Ezequiel, comece a profetizar vida, comece a profetizar alegria, profetize restauração, avivamento na sua vida espiritual. Lute as batalhas do Senhor. Nós conhecemos bem uma passagem onde Jacó lutou com Deus, ele lutou com o anjo, lá no vale de Jaboque, né, diz a palavra de Deus. E ele pôde ter vitória. Lute as batalhas do Senhor, profetize sobre todos os vales de ossos secos da sua vida. E esse ambiente que eu vou declarar assim de morte, vai ter um novo aspecto, um aspecto de vida, em nome de Jesus. Não deixe de orar, não deixe de profetizar, tranquilize o seu coração, confie no Senhor, porque Ele é fiel, verdadeiro e justo e Ele está no controle de sua vida, das nossas vidas. Por isso, devemos manter os nossos corações tranquilos e confiantes nele, exatamente como fez o profeta Ezequiel, em nome de Jesus. Quando Deus levou o profeta por meio daquele vale, colocando, numa situação assim, era espiritual, era uma visão. Mas Deus fez aquilo exatamente que Deus mandou que ele fizesse, que ele profetizado. E quando eu e você declaramos o poder dessa palavra, nada de errado vai acontecer. Em nome de Jesus, creia nisso. Se Deus estiver dirigindo as nossas vidas, jamais seremos ludibriados, enganados, porque Ele é aquele que vai encher o seu e o meu coração de fé, a fim de que nós profetizemos vida em meio a todo caos, em meio a todo vale de ossos secos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, te abençoando nesta terça-feira, em nome de Jesus. Não deixe de dar um joinha, não deixe de compartilhar. Amanhã vamos falar mais sobre esse texto do livro de Ezequiel. Amém? Deus abençoe.